Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A linda história de Carissa. Nós paramos no momento, o primeiro capítulo da história, num momento muito forte, justamente quando o Gaston perguntou para Carissa se ela aceitava ser a namorada dele. Faltava a resposta. Então, a partir desse instante, a partir deste momento, você vive comigo o segundo capítulo dessa história incrível. Coração Prometido é o título da história. Voltamos à história a partir daqui. Carissa, eu vim aqui ao seu encontro para te fazer uma pergunta. Você aceita? Você aceita ser a minha namorada? E naquele instante, eu com os olhos tristes e lacrimosos, eu olhei para o Gaston e falei para ele ainda soluçando: Gaston, escuta. Seu pai... Você sabe o que o seu pai fez comigo? O seu pai me humilhou. Quem estava na padaria naquele momento restou como sendo minha testemunha. Foi algo vexatório. Ele pediu que eu me enxergasse o meu lugar na vida e que você merecia outro tipo de mulher e bem melhor que eu. Eu não sei como seu pai não teme a Deus. Eu lamento, mas o seu pai, ele vai ser castigado por Deus. Com certeza o nome dele foi inscrito no livro da vida de quem erra, de quem peca. Até esse momento, até esse instante, o Gaston, ele permanecia estático, observando a minha sinceridade quase ingênua. Eu ainda, aos 18 anos, quando falava, fazia gestos e trejeitos que mais pareciam de uma menina. E todas as vezes que eu pronunciava o nome de Deus, eu olhava para o céu, como se eu fosse vê-lo, aprovando a minha conduta. Com certeza, Gaston, enquanto permanecia mudo, estava me analisando e pensando: afinal de contas, quem eu era? Mas ele ainda aguardava a minha resposta àquela pergunta: Carissa, você quer ser a minha namorada? Lógico que eu queria, né? Lógico. Mas sei lá, a humilhação que eu havia sofrido por parte do seu Joaquim, o pai dele, tinha sido tão grande que produzia em mim um medo. E isso me fazia calar. Foi quando ele mesmo retomou a palavra e me disse: Carissa, eu
eu sinto que você precisa refletir sobre o pedido que eu lhe fiz. E eu também não quero te forçar nada. Eu quero que você se sinta respeitada, sabe? Então pense, eu te encontrarei aqui mesmo, daqui a 3 dias. E eu gostaria que você me desse uma resposta. Pode ser esse horário? 5, 5:30. Eu vou estar aqui desde 5. Naquele momento ele apertou a minha mão em despedida e saiu. E eu segui para minha casa. Mas enquanto tudo isso acontecia entre mim e o Gaston, nesse pedido para que eu me tornasse a namorada dele, a minha avó Leontina em casa já tinha chegado e conversado com a minha mãe. E o diálogo entre elas foi o seguinte: mamãe perguntou para minha avó: mãe, cadê a Carissa? A Carissa tá conversando com aquele rapaz lá da padaria. O quê, mãe? O filho do português arrogante? Ele mesmo, Doroti. Ah, mãe, muito me admira a senhora, mamãe, tão religiosa e seguidora da moral e dos bons costumes, permitir essa tamanha audácia. Eu não sei onde está a audácia não, viu, Doroti? A nossa menina já está bastante crescida. E não há nada de mal em conversar com os rapazes. Ah, mamãe, a senhora se esqueceu daquilo que o pai dela fez com a Carissa? O pai dela humilhou a Carissa, mãe. Não importa, Doroti. Não importa. Ele me parece ser uma pessoa completamente distinta do pai dele, diferente do pai dele. Parece ser um homem de bem. O pai dele é um ignorante que só sabe ganhar dinheiro, mas sobre pessoas é um zero à esquerda. Nessa hora, a minha mãe, isso depois me foi contado pela minha avó, esfrega as mãos num gesto de desprezo ao assunto, enquanto se voltou a mexer na panela de fogão, dizendo: bom, se a senhora também pensa assim, então eu faço como Pilatos, mamãe. Eu lavo as minhas mãos. Quando deu mais a noitinha, mesmo contrariando vovó, a Sucena, a minha melhor amiga, a Sucena estava lá no meu quarto. Ela estava deitada na minha cama com as plantas, as palmas dos pés, tocando a parede, enquanto eu, em frente ao espelho, penteava meus cabelos. Eu já havia me aberto com a Sucena e ela me dava o seu conselho do seu jeito. Mas era mais uma bronca do que qualquer outra coisa. Você é besta, né, Carissa? Você é besta, um príncipe como o Gaston, lindo. E além de lindo, rico. Ele é rico. Se oferecendo de bandeja para você, e você ficou aí pensando em quê? Ah, Sucena, eu penso em honestidade e respeito. Eu penso no meu lugar. Eu sou pobre. E ele, conforme você acabou de falar, ele é rico. Ele é muito rico. Isso não dá certo. Foi pelo menos isso que o pai dele gritou para mim. Que eu me enxergasse, que eu reconhecesse o meu lugar. E foi isso que minha avó me ensinou. Que o que importa é a pessoa e não o que ela possui. O pai dele me pareceu muito materialista, sabe? Ah, que me importa? A Sucena deu de ombros. E num tom meio irônico me rebateu. Ah, não. Já minha mãe Eda me ensinou outra coisa. Importa a pessoa do rapaz, sim, lógico que importa, mas se ele tiver recursos, tanto melhor. O casamento deve também ajudar uma mulher a melhorar de vida. Qual é o problema, Carissa? Qual é o problema? Você sempre gostou do Gaston. Ora, gostou e ele, por coincidência, também é rico. Que culpa você tem nisso, Carissa? Quer saber?
Você tem que se encontrar com ele o quanto antes e responda: quero sim, Gaston. Quero muito namorar com você, Gaston. É lógico, é isso que você tem que dizer para ele. Essa era a Açucena, a minha melhor amiga. Mas ela era o oposto de mim. Talvez por isso eu a admirasse tanto. Ela me fascinava. No fundo eu sabia que ela estava certa. Mas será que daria certo aquele relacionamento meu com o Gaston? Enquanto eu pensava nisso tudo, a minha amiga Açucena se levantou da cama, se colocou de pé, como se tivesse tido uma grande ideia e completa: Sabe, Carissa, eu acho que o Gaston, ele pode ser uma forma da gente fugir dessa cidade, desse fim de mundo. Já pensou, Carissa? Viver na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Nossa, que sonho, que maravilha. Carissa, acompanhe o meu raciocínio. Pensa comigo. Você se casa com o Gaston, vai embora dessa droga de cidade, se muda para o Rio de Janeiro e me leva junto com você, Carissa. Você já pensou? Você já pensou nós duas no Rio de Janeiro? Já pensou, Carissa? Nessa hora eu olhei para a Açucena e a vi tão cheia de vida e fantasias. Eu vi que ela era tão menina quanto eu naqueles nossos 18 anos. Tínhamos a mesma idade, lembrando. A olhei com compaixão e esbocei até um leve sorriso. Acariciei os cabelos dela, afagando-os, e falei: para com isso, Açucena. Para com isso, você não sabe o que você está falando. E o português, o pai dele? Nossa, que homem arrogante. Você acha que é tão fácil assim? Pois você é que não sabe o que fala, dona Carissa. O pai dele que se dane. O pai dele que se dane. O que importa é que o Gaston, ele quer você, ele quer casar com você. Isso é que importa. Vai, dá logo essa sua resposta. E vamos nós duas para bem longe daqui. Vamos para o Rio de Janeiro. Já pensou nós duas em Copacabana? Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Nós nos abraçamos. E caímos na risada. Nós duas rimos como duas meninas sabem e podem rir. Naquele instante, eu senti que a minha resposta / decisão se enchia ainda mais de responsabilidade. Afinal, também incluía-se nela a minha melhor amiga Açucena. Aquela moça da minha idade, de vida simples, embora sua mãe, Dona Eda, fosse a dona do bar mais requintado da cidade, mas a mãe dela também tinha má fama, porque ela fazia a dança do ventre. E afinal, cabe uma pergunta: quem era o pai de Açucena? Ora, ninguém sabia, muito menos a própria Açucena, coitada. Com certeza, havia sido um dos clientes ilustres da Dona Eda. Mas ela, Dona Eda, não abria para ninguém. Isso causava, na minha amiga, uma certa revolta, uma carência. De certa forma, ela se sentia bem quando estava comigo. E eu a adorava. Ela era uma irmã que eu não tinha. A única coisa que me entristecia era saber que a minha avó não aprovava muito lá a nossa amizade, mas engolindo. Mas a minha avó,
Coitada, minha avó também pertencia a um outro tempo. E eu tinha que saber reconhecer. Afinal, para a vovó, ela, a Açucena, era filha da turca Eda, uma espécie de mulher de todos da cidade. Não era só a vovó que não gostava dela na cidade. Poucos queriam aproximação com a Eda, a mãe dela, e, por conseguinte e consequência, também queriam uma distância da Açucena. A Açucena, ela era vista por muita gente na cidade como pedante, nociva, metida, que menina metida. Ela não era agradável à maioria das pessoas. Tanto que a sua única amiga era eu. E eu gostava. Nossa, como eu gostava muito dela. Tanto que aquela sementinha lançada por ela iria germinar. Passou a me agradar muito a ideia de me casar com o Gaston. E depois de me casar com ele, ir embora para o Rio de Janeiro e levar comigo a minha melhor amiga. No dia seguinte, levantei-me cedo e saí para trabalhar. Eu tinha que abrir a lojinha de roupas de baixo. Lembra que eu já falei das roupas de baixo? Falei no primeiro capítulo e volto a falar. Eu tinha que abrir a lojinha de roupas de baixo da Neide. Naquele dia, chegariam umas compras que ela havia feito na fábrica da capital. Chegariam novas anáguas. Hoje a mulher nem sabe mais o que é anágua. Naquele tempo se usava as anáguas, camisolas, calcinhas, sutiãs. Chegaria tudo novo. Eu tinha muito o que fazer. Minha mãe, já coitada, estava na sua máquina de costura. Me chamou para eu tomar o café da manhã. Aquele famoso pãozinho. O café da manhã era pãozinho com manteiga, café e leite. Peguei um pedaço de pão e saí comendo e explicando que a mercadoria chegaria cedo na loja e eu tinha que ir. Ainda gritei, benção, avó! Deus te abençoe! Ela respondeu lá do quarto dela. A voz dela chegou aos meus ouvidos fraca, mas chegou. Deus te abençoe, minha filha! Benção, mãe! Ela me abençoou, mas não deixou de avisar. Juízo, tá, Carissa? Juízo. Se alguém cruzar o seu caminho, juízo. Foi bastante. Eu entendi o recado da mamãe. Lógico que a minha mãe se referia a um possível encontro com o Gaston. Depois daquela noite de sono, que eu tinha dormido e bem, eu achava que eu estava melhor preparada para dar uma resposta. Assim que eu pisei na calçada lá fora, e isso eu soube depois, a minha mãe Doroti põe-se a pensar com os olhos rasos de lágrimas. Começou a minha mãe a pensar no marido, o meu pai, o senhor Ismael, que eu acreditava até aquele momento que ele estivesse morto. Eu ainda acreditava piamente nisso. Afinal, era a história que eu conhecia. Mas a realidade era outra. E quando eu saí naquela manhã para trabalhar, a minha mãe trataria aquele assunto com a vovó. Aliás, a mamãe precisava falar sobre isso, ou iria enlouquecer de vez. A história verdadeira sobre o meu pai, vocês vão tomar conhecimento agora, antes de mim. Vocês vão ficar sabendo nessa história antes que eu soubesse. A história verdadeira do meu pai era essa. Meu pai Ismael desaparecera, sabe Deus para onde. Lembram que ele adorava a palavra indecifrável. Ele tinha aprendido num livro. Não sabia o que significava. Pois bem, meu pai literalmente havia feito uma viagem para o indecifrável. Na época, eu tinha 11 anos. Eu havia acabado de ser registrada por ele. Já tinha sido matriculada na escola. Até que naquele dia, ele me acompanhou até a porta da escola e de mim se despediu. Filha, oh minha filha, Carissa, você gosta desse nome que o pai te deu? Gosta? Que bom, filha. Ó, o pai vai explicar.
Presta atenção. O pai está saindo, o pai vai fazer uma viagem indecifrável. O pai está indo para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu vou me acertar por lá, filha. Eu vou trabalhar, ganhar dinheiro. Lá no Rio de Janeiro, diz que as pessoas ganham muito bem. Eu vou ganhar dinheiro lá. E eu volto para buscar sua mãe, sua avó e principalmente você. Se prepara, viu? O pai volta logo para te buscar. Agora vai para a tua escola indecifrável. Vai lá. Filha, saudade indecifrável. O pai vai sentir do ser. Tchau, minha boneca. Eu gostava do meu pai. Eu gostava muito do meu pai. Eu dei um demorado abraço nele. Ele me deu um beijo na testa e saiu. Eu entrei para a escola indecifrável. Foi a última vez que eu vi o meu pai. Pois enquanto eu estava estudando naquele dia, ele saiu para viajar. O tempo passou. Voltando à manhã em que eu saí para trabalhar, saí naquela manhã de casa. A minha mãe, conforme eu descrevia, pensava nisso tudo. Teria uma conversa com a minha avó. Lembrava de como meu pai sumiu quando ela e minha avó, a dona Leontina, anunciaram até o desaparecimento do senhor Ismael. Fizeram isso nos pequenos jornais da região. A nossa cidade, eu acho que ela nem tinha jornal na época. Fizeram apelos nas emissoras de rádio, mas foi tudo em vão. Nenhum indício, nem sombra do senhor Ismael. Ele tinha desaparecido, nada. Ele tinha saído para ir ao Rio de Janeiro, mas na verdade não se tinha nenhuma certeza se de fato ele tinha chegado ao destino. Ninguém sabia. A única certeza era de que ele tinha sumido. Mamãe aguardou um tempo e guardou um tempo também essa história para ela e a vovó. Só depois de algum tempo foi que ela me contou que meu pai tinha morrido no mar. Foi para o Rio de Janeiro e como ele não sabia nadar, filha, ele foi na praia e veio lá uma onda, seu pai inexperiente foi arrastado por uma onda e sumiu nas águas do mar. Ninguém conseguiu encontrar o corpo dele, mas o seu pai morreu. E o corpo dele desapareceu no mar, filha. Era uma história inventada por minha mãe. Mas ela não inventou à toa, não. Eu a compreendo. Ela acreditava que, para acabar com o meu sofrimento, para acabar com a minha dor, eu precisava entender que meu pai teve uma história de começo, meio e fim. Se não é assim para a cabecinha da criança, fica difícil. E quando a minha mãe inventa essa história, ela conseguiu diminuir o meu sofrimento. Eu confesso que deu certo. Pelo menos eu parei de ficar no portão esperando pela volta do papai. Agora, ao menos eu sabia que ele tinha morrido. A história criada pela minha mãe funcionou comigo. Mas, na verdade, a minha mãe não se conformava. Se ela havia criado uma história para mim, não podia fazer o mesmo com ela própria. E ela sofria muito, pois ela era obrigada a conviver com a dor da dúvida. Afinal de contas, por onde andaria o meu pai? Por onde andaria o marido da mamãe? Será que ele estaria vivo em algum lugar? Será? Mas se estivesse vivo, por que ele nunca mais voltou para casa? E se ele tivesse morto?
Por que nunca o corpo dele apareceu, foi entregue? Afinal, o que tinha acontecido com o meu pai? Já tinha se completado um ciclo de 7 anos do seu desaparecimento. Minha mãe vivia angustiada, tendo que dividir aquele sofrimento apenas com a minha avó. A minha mãe, que antes era uma mulher calma e serena, agora tornara-se rude, agressiva, devido à dor da revolta e da dúvida. Tanto é verdade que, lógico, que ela me amava, minha mãe me amava, porém, ela já não conseguia de forma nenhuma demonstrar esse amor por mim. E nem por ninguém, na verdade. A minha avó, ela não perdia a fé na filha Doroti. Mãe é mãe, né? Então a minha avó confiava demais na filha Doroti, não perdia fé nela. E piamente acreditava que aquele comportamento da minha mãe mudaria no dia em que ela encontrasse alguma resposta concreta para o súbito desaparecimento do esposo. Mamãe era costureira e tentava muitas vezes buscar refúgio no trabalho, o que nem sempre conseguia. E enquanto se encontrava debruçada por sobre a janela, com o olhar perdido em direção à longa estrada de barro vermelho, sempre na expectativa de ver o marido um dia voltar de repente, ela ficava ali, na janela, olhar perdido, olhando para aquela estrada. Mas ela não percebeu, a minha avó tinha se levantado naquela manhã e se aproximava devagar com a sua cadeira de rodas, que fazia nhec, nhec. A minha avó surpreendeu falando atrás dela. Pensando na vida, Doroti? Ai, mãe, a senhora sabe muito bem, né, em que eu estou pensando. Minha avó se incomodava com aquela situação e sentia-se constrangida, na verdade, todas as vezes em que encontrava a filha naquela situação, pensativa e triste. E numa tentativa de consolar a filha, ela dá voltas com a sua cadeira de rodas e finalmente falou: Doroti, escuta, olha, filha, Doroti, está mais do que na hora de dar esse caso do Ismael, seu marido, por encerrado, filha. Está mais do que na hora de você dar por encerrado esse caso. Há anos o Ismael sumiu. Se houvesse algum sinal dele estar vivo, há muito tempo nós ficaríamos sabendo. A polícia tomou conta do caso na época, até em jornal aqui da região saiu, rádio, todo mundo divulgou, foto dele foi divulgada. E é evidente que alguma resposta nós teríamos se ele estivesse vivo. Tudo bem, mãe, tudo bem. E se ele morreu, onde está o corpo, mãe? Onde está o corpo? Por que o corpo dele nunca apareceu? Não se sabe, filha. Eu sei o quanto é difícil conviver com a dor, com a dúvida, mas o que não tem remédio, remediado está. A senhora sempre fala isso, né, mãe? Falo porque é verdade. O que não tem remédio, remediado está. Todo o seu sofrimento de nada vai adiantar. Você vai acabar despertando a atenção da Carissa. Ouvindo aquilo, a minha mãe foi tomada por uma revolta incontrolável. E impaciente, andou de um lado para o outro e com as mãos por sobre a cabeça, se descontrola e fala: Carissa, 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 por que eu tenho que pensar sempre nela, mãe? E quem é que pensa em mim? Quem é que vê o meu sofrimento, mãe? A Carissa já está crescidinha para saber das coisas, já está querendo até namorar. Qualquer dia eu vou contar para a Carissa a verdade, mãe. Que ninguém sabe o que aconteceu com o pai dela. E ninguém sabe se ele está vivo, se ele está morto. Eu vou contar tudo para ela. Nessa hora, a minha avó se desespera ao ouvir aquilo da minha mãe. E empurrando a cadeira,
para ficar bem de frente com a filha, a minha avó adverte, irritada. Não faça isso, Doroti. Não faça isso. Sequer pense em fazer isso. Sabe, mamãe, de vez em quando a senhora me surpreende, mãe. Como é que pode uma pessoa que se diz religiosa como a senhora aceitar mentira? Doroti, entenda, não é uma questão de aceitar ou deixar de aceitar mentira. É mexer com o que está quieto, Doroti. Essa menina sofreu muito na época e você fazendo isso, você vai começar tudo outra vez. Abre a tua cabeça, filha. A Carissa já está conformada com a suposta morte do pai dela. Ela já acreditou nessa história. Deixa tudo como tá. Procura você esquecer isso também. Tudo isso só vai fazer mal para você e vai fazer muito pior para ela. Quantos casos existem por esse mundo afora? Quantas pessoas não estão desaparecidas? Até crianças desaparecem. Mas as pessoas, elas têm que tocar em suas vidas para frente. Filha, a vida tem que continuar. Olha, minha mãe balançava a cabeça negativamente e, enquanto esfrega o rosto com as duas mãos, num gesto desesperado, se dirige à mãe ironicamente. Ah, muito obrigada, mamãe. Que belo conforto, que belo consolo. Isso tudo se deu lá em casa naquela manhã. Enquanto isso, eu lá na loja da Neide já tinha recebido as mercadorias e estava trabalhando num dia até de boas vendas, um dia de bom sucesso. Meio-dia era o meu horário de almoço. Saí a caminho da minha casa. Eu iria almoçar. Eu tinha 1 hora para almoçar. Saí a caminho de casa. A loja ficava fechada, era um costume da época. Todas as lojas do comércio fechavam para o almoço. Então, um detalhe importante. Fechei a loja, meio-dia, e saí para o meu horário de almoço, 1 hora. Saí caminhando até minha casa, mas eis que de repente eu levei um susto. Porque na esquina, quem é que estava me esperando? Ele, o Gaston. O Gaston, ele me surpreende. Uma rosa para uma rosa. Ele tinha uma rosa vermelha bonita nas mãos. E ele me entregou. Obrigada. Oi, Gaston. Carissa, eu sei que eu não tinha combinado isso com você, mas eu vim para te fazer um convite. Um convite? Sim, um convite. Olha, hoje à noite será aniversário do filho de um amigo do meu pai. Ele vai dar uma festinha. E eu gostaria muito que você fosse comigo. Eu não acreditei no que ele estava me falando. Eu balancei a cabeça, sorri, olhando para o alto, não para ele. Meu Deus, Gaston, você deve estar louco. O que eu ia fazer no meio de gente rica? Ah, não, você já pensou, vexame? Não, eu não vou saber o que fazer, me comportar, o que dizer. Eu nunca que me sentiria bem no meio dessa gente. Carissa, escuta. Que gente? É gente como você, é gente como eu, é gente como a gente. Carissa, eu estou te convidando. O aniversariante é praticamente um irmão para mim. Ele tem muita consideração e vai lhe tratar com respeito, isso eu te garanto. Muito pelo contrário, até ficará feliz por ter uma moça tão linda como você na festa dele. Ainda, eu estava muito indecisa e um tanto sem graça. Baixei a cabeça, dei um sorriso e falei: Gaston,
essas festas são muito chiques. Exigem que as pessoas vão bem vestidas, elegantes. Eu não tenho roupa para isso, eu não tenho roupa bonita, eu não tenho nada disso aí, Gaston. Nessa hora, o Gaston ternamente segurou o meu queixo, levantando a minha cabeça. Carissa, você não precisa dessas besteiras, você não precisa dessas bobagens. Você já é bonita com o que Deus lhe deu. Você é bonita de qualquer jeito. Eu garanto que não haverá ninguém mais linda que você em toda a festa. Eu ainda pensava em tudo isso que acabava de ouvir, quando de repente, olha quem chega correndo. Olha quem chega correndo. Ela, a Açucena. A minha melhor amiga, a Açucena, chega correndo e ofegante. Oi, gente. Já chegaram a alguma conclusão? Sobre o quê? Pergunta o Gaston, curioso. Ué, se vocês vão ou não assumir um compromisso, um namoro, um noivado, um casamento, seja lá o que for, mas que seja. Nessa hora, eu, Carissa, fiquei vermelha, tal qual a fruta que me emprestava o nome. Minha amiga louquinha, detonando tudo. Eu notei que Gaston ria. E eu tive que falar. Não fala bobagem, Açucena. O Gaston e eu somos apenas bons amigos. Não é verdade, Gaston? Amigos. Quer dizer, amigos até o dia que você quiser, né, Carissa? Mas você sabe que eu quero ser bem mais do que isso. Inteligentemente, para não me deixar numa situação mais difícil ainda, ele dirige a conversa à Açucena e comenta sobre o convite que acabou de me fazer. E ela, a Açucena, mandou essa. Olha o que minha amiga fez. Ô, Gaston, que convite maravilhoso. Essa festa está sendo muito comentada, está sendo muito discutida. Eu já estava sabendo dessa festa lá do bar da minha mãe. Por favor, eu posso ir também? Eu posso ir? Eu prometo que vou me comportar à altura. Eu posso ir também? Posso ir? Gaston respondeu. Pois as duas estão convidadas. A festa será às 8 horas da noite. Eu encontro vocês duas na pracinha. Eu ainda queria dizer para ele que eu não tinha decidido nada, que eu não sabia se iria ou não. Mas ele foi se retirando. E minha amiga eufórica, comemorando comigo. Vamos sim, lógico que nós vamos. Quando eu saí com ela, você tá louca? Você tá louca, Açucena? Louca? Louca que nada, nós vamos sim, lógico que vamos. Eu e você, Carissa. Eu lhe empresto, eu tenho um vestido preto lindo que eu ganhei da minha mãe. Eu nem usei ainda. Você vai abafar. Você vai ficar linda dentro daquele meu vestido preto. Segurando a minha mão. Aliás, naquele tempo, as mulheres tinham o costume de andar de mãos dadas. Chegamos em casa para o almoço. A Açucena se sentou à mesa comigo e acabou comendo um pouquinho do tutu de feijão com torresmo. A minha avó era especialista. Foi ela que ajudou a minha mãe a fazer. O tutu era obra da minha avó. Foi quando ela, a Açucena, sempre ela, falou diante da minha avó, da minha mãe, que nós íamos à festa de noite. Por Deus, Carissa. Você não está pensando em ir a essa festa, está? Perguntou a minha mãe. Eu, calada, não sabia o que responder. Quase que eu falei que não iria, não. Que eu não iria à festa. Mas a Açucena, ela respondeu por mim. Já está tudo combinado, dona Doroti. Até vestido ela já tem. Será hoje, às 8 horas da noite. A vida da sua filha vai mudar. Vai fazer parte da sociedade do lugar. Da alta sociedade. Ela vai ficar linda e ocupando um lugar que ela merece ocupar nessa vida. Ela vai e eu vou também, eu vou com ela. Iremos as duas. Nós duas. Nossa, quando a Açucena respondeu assim, senti até um solavanco no coração. Ela respondeu de um jeito que calou a minha mãe. Falou com uma convicção tal,
com uma certeza tal de quem estava absolutamente certa daquilo que queria fazer. Até minha avó interferiu. Minha filha Carissa, olha, esse rapaz, ele pode ser muito bonzinho no canto dele, mas a partir do momento em que fica querendo uma proximidade mais séria com você, aí tudo muda. Ai, vó, eu sei disso. Sabe, vó, eu não alimento ilusões com o Gastão. E a senhora e a minha mãe, vocês sabem disso. Mas sabe também, vovó, eu não saio de casa, né? Eu não saio. E eu acho que eu tenho o direito de também me divertir. Então eu acho que eu vou nessa festa, vó. A minha amiga Sucena, ela vai comigo. Eu tô me sentindo mais segura. A Sucena me deixa mais segura. Ouvindo isso, a minha avó pediu que eu me aproximasse da sua cadeira de rodas e me fez um carinho na cabeça e falou: sei muito bem que tenho 1000 motivos para me orgulhar de você, minha querida neta. Eu confio em você e sei que você não vai fazer feio nessa festa. Se está decidido, vá. Vá mesmo. Você tem razão. Por proteção, eu gostaria que você não fosse, que você ficasse em casa. Mas a vida acontece lá fora e você terá que enfrentar a vida. Vai mesmo, meu amor. Vai. Beijei a minha avó e voltei para o trabalho. Tinha que abrir a loja à 1 da tarde. Voltei para o trabalho na expectativa de logo chegar à noite. Quando deu 6 da tarde, fechei a porta da loja e fui para casa. Lá, a Sucena já me esperava, no portão, com as sacolas, o vestido preto lindo que ela jamais havia usado. E mais do que isso, trouxe maquiagens. Mais do que isso, trouxe joias. As mais lindas joias que eram usadas pela mãe dela, a turca Eda. Ela me colocou uma gargantilha que era a coisa mais linda do mundo. Uma gargantilha de ouro com brilhantes. Nossa! Você tá linda, Carissa! Você tá linda! Você tá maravilhosa, Carissa! Você vai abafar na festa. Você tá maravilhosa, amiga. Olha, não é por querer me gabar, não. Mas quando eu entrei naquele vestido preto, justo ao corpo, colado ao corpo, com aquele discreto, entre aspas, decote, mas que jamais eu havia usado na minha vida, mais aquelas joias, mais aquela maquiagem. Olha, eu fiquei bonita. Eu não posso mentir, mas era assim que eu me sentia. Não queria usar a maquiagem por respeito à minha avó, mas a Sucena falou que a avó, ela já tá deitada, tua avó. Ela nem vai te ver maquiada. Tá, concordei. Permiti que ela fizesse, mas que não exagerasse. Foi quando a minha amiga me disse: Carissa, eu garanto, não vai ter mulher mais linda do que você nessa festa. Eu abri um sorriso e falei: então vamos pra pracinha, já tá na hora. E a Sucena respondeu: que pracinha, o quê? Eu mudei tudo. Gastão vai passar aqui na sua casa. E ele vem de carro. Nós vamos de madame, dona Carissa. Salto alto e na pracinha? Que graça que tem. Salto alto. Era outra surpresa. Eu nem sabia. Calçávamos o mesmo número. Ela trouxe o sapato também emprestado para mim. Era um sapato prata, lindo, da mãe dela. Vamos como de fato merecemos ir. Olhei para ela incrédula, mas era exatamente o que ela havia combinado com o Gaston. Às 8 em ponto, ouvimos o barulho do motor do carro do Gaston. Eu entrei no quarto para me despedir da minha avó, e a minha avó me surpreendeu. Minha filha, eu estou de olhos fechados. Eu nem quero abrir os olhos, pois eu sei que você
está usando um vestido que lhe foi emprestado pela Açucena. E deve ser daqueles apertados, com decote. Eu sei que você deve também estar usando pintura. Eu vi que ela trouxe pintura. E, para não dizer que isso seja pecado, então eu prefiro nem abrir os olhos. Mas eu tenho certeza de que você e a louquinha da sua amiga, vocês devem estar lindas. Vão com fé, vão com Deus. Rimos. Antes de sair, a minha mãe me disse que eu estava linda. Você está linda, Carissa. Boa sorte. Lá fomos nós. Era o jeitão da minha mãe. Sinceramente, eu estava me sentindo uma princesa. Nunca me senti tão bonita em toda a minha vida quanto eu me sentia naquele dia. Tanto é verdade que Gaston ficou encantado quando nós entramos no carro. Ele não parava de elogiar. E foi assim que nós chegamos à mansão. A festa era numa mansão da cidade. Parece até que eu estou inventando. Mas quando nós entramos, nossa, a impressão que tínhamos era que todos os olhares se voltaram para nós. O anfitrião nos recebeu à porta da mansão e nos deu boas-vindas. Mas o meu medo era aquele. E o seu Joaquim? E o pai de Gaston? Como é que o português arrogante iria reagir ao me ver? Ele, quando me viu ao lado do filho, ficou paralisado. Ele não tirava os olhos de mim. Sabe, ele parecia inebriado. Não sorriu. A cara fechada. Semblante fechado. Mas ele ficou paralisado. Olhava tudo. Olhava tudo em mim. Olhava para cada detalhe. Meu cabelo, meu vestido, a gargantilha que eu estava usando, os brincos combinando com a gargantilha, meu sapato prata. Ele não tirava os olhos de mim. Ele estava inebriado, ele estava paralisado. E a festa era muito mais chique do que eu poderia ter imaginado. Eu nunca havia estado num ambiente daqueles. Até um conjunto musical tocava no ambiente. A minha amiga Açucena, ela ria de tudo. Falava baixinho no meu ouvido: o velho arrogante não tira os olhos de você. O velho não está acreditando. Sorria, minha amiga, sorria. Não pare de sorrir, porque você está linda. Você é a mais linda da festa. Até que no meio da festa o Gaston fez aquilo. Ele aproveitou que a banda tinha anunciado que ia cantar mais uma música para fazer um intervalo de música. Então ele pediu licença ao croner da banda. Pegou o microfone, bateu no microfone e falou: tá funcionando? Tá? Alô? Oi, pessoal. A maioria aqui eu acho que sabe que eu sou filho do seu Joaquim, da padaria. Mas talvez muita gente não me conheça, porque eu estava estudando no Rio de Janeiro, onde eu acabei de me formar lá em engenheiro. Queria dizer aos senhores, aproveitando aqui a festa do Esteves, meu amigo, eu pedi autorização para ele. Eu queria anunciar para vocês que hoje, aproveitando aqui o embalo e a beleza dessa mulher maravilhosa, que é Carissa,
O nome é esse, Carissa. Eu olhei para ele incrédula. Então, eu queria anunciar para vocês que hoje eu vou ficar noivo da Carissa. Essa história é linda. Essa história é maravilhosa. Talvez uma das mais lindas já apresentadas aqui no canal. O que você não pode perder é tudo o que vai acontecer no terceiro capítulo dessa história incrível, fantástica. Coração Prometido.